pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? Essa é a primeira de um bloco de 3 aulas dessa semana, onde a gente vai estudar um tema que já está ali na tela, né? Ou seja, números grandes e números pequenos. A gente vai ver situações onde aparecem esses números muito grandes e esses números muito pequenos. Apesar de que o termo número grande e número pequeno é muito relativo de onde você está analisando, de que modo você está enxergando esses números grandes e esses números pequenos. Na verdade, a gente vai se preocupar em manipular esses números grandes e esses números pequenos, ou seja, um número que tem uma grande quantidade de algarismos, tá certo? Então, a gente vai perceber que dentro do nosso cotidiano, a gente está trabalhando muitas vezes com números muito grandes e números muito pequenos, tá certo? Lembrando que essa aula tem um formato digital, onde se você está assistindo ao vivo agora pela TV, ou você está vendo pelo YouTube, você pode baixar nosso aplicativo. Daqui a pouco a professora Briane, né, ou seja, as nossas aulas com essa interação a partir de agora, a gente vai perceber que essa parceria aqui com a professora Briane é que ela vai ficar ali moderando o chat para a gente fazer a aula cada vez mais participativa, tá certo? Então é importante que você participe aí do chat, se você está com alguma dúvida, tá bom? Escreve seu nome, o nome da sua escola, para a gente fazer a aula cada vez melhor, tá bom? Vou passar para a professora Briane para ela fazer as considerações iniciais para a gente iniciar a aula. Vai lá, Briane. Olá, pessoal, tudo bem? Então, né, Tiago acabou de falar sobre essa ideia da interatividade. É bom que a gente consiga transmitir aqui um pouquinho de conhecimento para vocês e também tirar as dúvidas, tá? Acabou de liberar aqui o chat, já estou aguardando o pessoal logar aqui. Se você se identificar aqui através do nome e da escola, fica mais fácil da gente acabar comentando aqui sobre a sua participação, né? Identificar de que escola o aluno está falando, isso é muito legal. E também, eu acho que Devinho já colocou aí na tela, né? Tiago já comentou também, aparece aí um QR Code para você fazer o acesso à plataforma, né? Então, se você ainda não tem o aplicativo, direciona a sua câmera aí para os QR Codes que Devinho colocou. Tem os dois tipos, né? Tanto no sistema Android quanto no sistema iOS, para que você consiga acessar, ser direcionado para a lojinha e fazer o download desse aplicativo, tá? Para você poder acessar, você vai utilizar a sua matrícula e a data do seu aniversário, né? Com 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, tá certo? Havendo alguma situação, você entra em contato com a gente para a gente tentar resolver e atingir mais pessoas ainda para participar da nossa aula, tá bom? Eu vou ficando por aqui e volto depois para fazer alguns outros comentários. Vai lá, professor Tiago. Valeu, Briane. Então, veja, né, a importância de você baixar aí o aplicativo, acessar, fazer o seu cadastro e entrar na aula através do aplicativo. Mas se você está vendo essa aula pelo YouTube, escreve também aí nos comentários, tá certo? Alguma dúvida que você tenha tido sobre o tema. Então, como eu falei, a gente vai trabalhar essa semana com números grandes e números pequenos e a manipulação desses números, tá certo? E a gente vai perceber, uma dica que a gente vai dar aqui é que preste atenção a essa primeira parte da aula, que é a justificativa da gente trazer para esse tema da aula, né? Ou seja, os números grandes e os números pequenos, e em seguida a gente vai começar a fazer a manipulação. E essas manipulações é importante você praticar, você refazer aqui os exemplos que nós trouxemos em aula, tá bom? Então, todas as imagens e todas as animações dessa aula são feitas no Canva e o avatar do Bitmoji, tá bom? Então, nesse formato digital, tem a possibilidade de você interagir conosco, tá certo? Como a professora Briane trouxe, seja no aplicativo e seja também pelo nosso canal no YouTube, tá certo? Então, o chat aí vai ficar sendo a nossa ligação com vocês. Também você, colega professor, professora, escreve para a gente, participa, utiliza aí nossas aulas, tá certo? Tá lá todas as aulas no YouTube e a gente vai ver que a partir dessas aulas aqui que a gente tá trabalhando, você também pode observar as aulas lá do 6º, do 7º e do 8º ano, que tem temas bem interessantes também. Então vamos começar, tá certo? Como a gente disse, trazer para esse cenário da aula de hoje a questão dos números grandes e números pequenos. Mas o que seriam esses números grandes e esses números pequenos que nós estamos trabalhando, que nós vamos trabalhar durante essa semana, tá certo? É muito relativo, dependendo do cenário que você esteja inserido para falar de números grandes e números pequenos. Eu trouxe alguns aqui, por exemplo, com a quantidade de pessoas que vivem no planeta. A gente pode considerar esse um número bastante grande, tá certo? Então, se a gente pegar aí, por exemplo, a gente tem que é de 7,8
bilhões de pessoas que vivem aproximadamente no planeta Terra. Então, é um número bastante grande. A gente não vai se preocupar nesse momento com a leitura e escrita do número. Isso é muito comum você já ter visto esse tema lá no 6º ano, no 7º ano. Você percebe que são situações que você já viu em outras situações. Então, vamos pegar aí, por exemplo, o número 7,8 bilhões, vamos considerar isso como sendo um número grande. E a gente vai aprender a manipular esse número quando a gente estiver trabalhando com esse número em outras situações, tá certo? Então, veja, 7,8 bilhões, como é que eu escrevo, como é que eu represento esse número, né? Ou seja, aparece aí 7,8 bilhões, está esse número aí. Veja a quantidade de algarismos, principalmente a quantidade de zeros que aparece nesse número aí. Então, a gente vai ver que nessas 3 aulas dessa semana, a gente vai aprender a manipular esses números, ou seja, como é que eu considero todos esses algarismos aí de uma maneira mais simples, uma maneira mais sintetizada, tá bom? Pegar um exemplo de um número muito pequeno, ou seja, quanto pesa um fio de cabelo, tá bom? Então, percebe que eu estou comparando aí com um número muito grande e um número muito pequeno. Veja isso aí, 0,00, já se complica, né? Ou seja, um número bastante pequeno, que a gente também vê uma quantidade enorme de zeros ali, e a gente vai aprender tanto a compreender esse número escrito de uma maneira específica, que a gente vai ver já no finalzinho da aula de hoje, e a gente vai perceber que esses números eles aparecem em algumas situações, tá bom? Então, para a gente manipular esses números, eu vou criar uma situação aqui, ou seja, busquei algumas informações, e a pergunta é, quantos vídeos tem no YouTube? Essa é uma pergunta que a gente poderia dizer que é praticamente impossível da gente saber, porque a gente não tem um número exato de vídeos, porque é muito relativo, ou seja, tem vídeos muito longos, muito curtos, mas a gente vai pegar, por exemplo, o tempo, são mais ou menos 500 horas de vídeo por minuto que são postadas no YouTube. Então, veja que vai ser um número bastante grande. E quantas horas de vídeo por ano? Então, é esse cenário que a gente vai tentar trabalhar aí os números grandes. Quantas fotos tem no Instagram também é um número bastante grande, ou seja, 60 milhões de fotos postadas por dia. Então, a gente também vai criar uma situação, ou seja, quantas dessas fotos aí escritas numa maneira que a gente vai começar a ver daqui a pouco, tá certo? Então, por ano, quantas fotos são postadas no Instagram? Então, são essas situações que a gente vai trazer aqui, de números muito grandes e números muito pequenos. Outra, por exemplo, quanto é que pesa um grão de arroz, né? Um grão de arroz, ele pesa aproximadamente esse número aí. Então, a gente vai ver que na situação que a gente vai trazer, nas situações que nós vamos trazer nas aulas dessa semana, a gente vai trabalhar com esses tipos de números aí. Ou seja, a gente está considerando esses como sendo os números muito grandes e números muito pequenos, tá certo? E uma questão de curiosidade que tem a ver com o tema da nossa aula, por exemplo, o Google. Por que o Google se chama Google, né? Ou seja, será que os criadores lá simplesmente disseram, vamos criar e vamos chamar de Google? Não, tem uma explicação matemática para isso, né? Quando a gente estava montando essa aula, comentando com a professora Briane, que no surgimento do Google, o Google era apenas um site de buscas. E ele, vamos chamar assim, tirar uma onda com seus concorrentes, ele queria dizer que o Google ele era muitas vezes mais rápido e mais eficiente que os seus concorrentes. E para isso eles usaram um número, tá certo? Um número específico da matemática que vai dar origem ao nome Google, tá certo? Que é o chamado número Google. Esse número Google, ele é um número bem grande, é esse número aí que a gente vai manipular ele daqui a pouco, né? Então, o número Google é que deu origem o nome do que a gente conhece tanto hoje, que é o Google. Então, veja, nesses números grandes, como a gente disse, são 500 horas de vídeo por minuto que são postadas no YouTube. E se a gente for fazer essa pergunta, o número de vídeos por ano, ou seja, quantas horas de vídeo, tá certo? Então, como eu disse, presta bem atenção nas situações e a gente vai tentar criar um cenário para falar desse número grande, tá bom? Então, acompanha aí, no caso, qualquer dúvida, volta lá no YouTube e vê a aula com mais calma. Então, são 500 horas por minuto, quantas horas de vídeo por ano? Então, a gente pode fazer o seguinte cálculo, né? Ou seja, 24 horas por dia, ou seja, a gente vai tentar transformar essa quantidade aí em horas por dia e a gente vai encontrar aí que, no caso, 24 horas por dia vezes 365 dias do ano, a gente vai encontrar aí, no caso, que são 8.760 horas de vídeo, tá bom? No caso aí, a gente está fazendo horas em um ano.
No caso aí, a gente está fazendo a pergunta também em minutos, né? Ou seja, a pergunta inicial foi em minutos. Então, multiplicando por 60, a gente vai encontrar o número, esse número aí, que vai ser justamente o número que a gente vai tentar manipular. Ou seja, esse número ele é relativamente grande e a gente vai tentar perceber como é que eu posso escrever esse número de formas diferentes, tá certo? Então, esse número aí é o número de minutos de vídeos por ano no YouTube, tá certo? Então, perceba que a gente vai pegar esse número aí e vai tentar trabalhar ele, ou seja, de uma maneira que eu não precise estar escrevendo uma quantidade tão grande quanto essa, tá bom? Então, a gente descobriu o número de minutos em um ano e agora a gente vai ver a questão dos vídeos do YouTube, ou seja, são 500 horas de vídeo por ano, multiplicando a gente tem aí que é esse valor, certo? Se você está acompanhando pelo aplicativo, escreve lá para a professora Briane no chat qual é esse número aí, como é que a gente lê esse número aí, tá certo? Daqui a pouco ele aparece, mas se você perceber, o tema da aula não é só escrever o nome do número, mas sim compreender como é que ele pode ser escrito de uma outra forma, tá certo? Ou seja, 272 milhões e 800 mil horas de vídeo em um ano que é postado no YouTube, tá certo? Então vamos pegar isso aí como sendo o nosso número grande. O nosso número pequeno vai ser esse daqui. Eu criei uma situação que é mais ou menos o seguinte. Qual o tamanho de um coronavírus, tá bom? Lógico que é uma situação fictícia e eu fiz por aproximação, tá bom? Então eu vou pegar mais ou menos o seguinte. Pesquisando aí, o tamanho dele, ou seja, a altura, se a gente conseguisse colocar um coronavírus aí, né, Briana, no chão, assim, conseguisse botar uma régua, lógico que não pode fazer isso, a gente encontraria esse valor aí, ou seja, esse número que está aí representa a altura de um coronavírus. E a gente vai tentar comparar, tá certo? Eu peguei, por exemplo, uma criança de 3 anos, ela tem aproximadamente 1 metro, é uma média que se tem, tá certo? Então, o que a gente vai tentar fazer é o seguinte, se eu for empilhando um coronavírus em cima do outro, quantos coronavírus, vamos dizer assim, vai ser do chão até a altura desse garoto aí? Então, a gente vai tentar observar o seguinte, aquele comprimento do coronavírus, quantas vezes ele vai caber em 1 metro? Então, perceba que o cálculo realizado aí, ou seja, eu quero saber, empilhando um coronavírus um em cima do outro, quantos coronavírus vão ser exatamente o comprimento desse garoto aí. Então, o número que a gente vai criar, a gente vai comparar aí, é esse valor aí que a gente vai ver que é um número bastante pequeno o tamanho do coronavírus. E para a gente conseguir empilhar um em cima do outro para chegar à altura do garoto, a gente vai ter esse valor aí, tá certo? Então, eu vou precisar dessa quantidade. Escreve aí no chat qual seria a leitura desse número aí, tá bom? Então, perceba que a gente vai ter 200 milhões de coronavírus, tá certo? A gente vai precisar empilhar 200 milhões de coronavírus do chão até completar a altura desse garoto aí. Então, perceba que a relação desses números muito grandes e muito pequenos, a gente vai perceber que isso vai ser bastante utilizado. Como eu coloquei aí, assim, ó, na próxima aula a gente vai se preocupar em escrever bastante sobre essas situações aí e a gente, nessa segunda parte da aula, a gente vai tentar manipular essas situações, tá certo? Ou seja, manipular. E na próxima aula a gente vai voltar com aqueles valores, só que numa outra situação, trabalhar com uma representação mais enxuta, vamos dizer assim, ou seja, não precisar escrever aqueles 200 milhões, aqueles 500 e não sei quantos milhões, tá certo? Vou passar para a professora Briane para ela ver como é que está a interação aí no chat e as suas considerações sobre esse tema. Vai lá, Briane. Bom, pessoal, eu já estou aqui aguardando o pessoal entrar, né, e comentar um pouquinho sobre. Tiago estava falando sobre números grandes, números pequenos, e é bem interessante o quanto que a gente utiliza essas métricas no nosso dia a dia, mas a gente não se dá conta da maneira como isso é escrito. Talvez até porque no comecinho da aula ele colocou, por exemplo, 7, bilhões. E existem palavras que dão essa ideia de grande demais ou pequeno demais, mas como foge da nossa realidade essa quantidade, no sentido de eu ter uma percepção dessa quantidade, né? Se eu disser o diâmetro da Terra em quilômetros, você vai imaginar que é muito, muito grande, mas a percepção desse tamanho é meio difícil da gente ter, porque a gente não tem exemplos ao qual fazer a comparação.
Achei interessante esse exemplo do menininho aí com o vírus ao lado, que por mais que Tiago colocasse para representar, como esse vírus é muito pequenininho, a gente não ia nem conseguir ver esse vírus, né? Então, percebe que ali foi realmente meramente ilustrativo para você ter uma noção de como seria essa possibilidade de medição, mas esses números, eles fogem da nossa imaginação, no sentido da gente ter de fato uma referência que consiga ler um número que seja muito grande ou muito pequeno e consiga imediatamente entender na nossa cabeça esse tamanho, essa ideia. Eu estava aqui pesquisando, a ideia da gente ter interação, além de, claro, conversar com vocês, é possibilitar trazer algumas curiosidades. Tiago colocou 7,8 bilhões de pessoas nesse momento, mas ao todo, na existência, né, estima-se que 107 bilhões de seres humanos já passaram aqui na Terra. Então, se a gente observa a diferença do 7 para o 107, a gente tem aí 100 bilhões de pessoas a mais do que a gente tem nesse momento, que já passaram aqui dentre essas possibilidades de contagem, né, gente? É a ideia de uma estimativa. Então, quando a gente percebe essa numeração, por mais que a gente necessite fazer essas comparações, é importante que a gente perceba que eu preciso cada vez mais aproximar essa minha imaginação de uma referência. E é isso que a gente tá querendo trazer aqui. Quando a gente compara o tamanho das coisas, ou então quando a gente diz uma quantidade e tenta fazer uma conversão. Por exemplo, o Tiago colocou o exemplo lá do YouTube, e no YouTube a gente tem uma quantidade infinita, assim, muito grande, né? Não infinita não, mas muito grande de vídeos ou de horas de vídeo. Então, se você pesquisar, inclusive, o que acontece na internet em um minuto, um montão de mensagem é enviada, né? Um montante de transações bancárias são feitas e todas elas expressas em números muito grandes, porque a gente está falando da internet que movimenta o mundo inteiro. Então, você veja, dependendo da necessidade, da quantidade de informações, quando a gente vai fazer a leitura de números que tem essa representação grande ou pequena demais, fica bem difícil da gente conseguir ler de primeira quando aparece um montão de zeros, né, ou um montão de dígitos. E a maneira que a gente está trazendo hoje é de você ter a possibilidade de colocar essa referência, colocar a leitura desse número de uma maneira mais compreensível, tá certo? Eu vou passar para o professor Tiago para ele dar continuidade à aula. Qualquer coisa eu volto por aqui com mais comentários para vocês. Valeu, Briane. Então, veja, a gente viu na primeira parte da aula, trazendo para o tema dessa semana, né, ou seja, números muito grandes e números muito pequenos. A gente percebeu que é relativo, dependendo do cenário que você esteja trabalhando, o que é um número grande e o que é um número pequeno, tá certo? Então, como eu disse, a partir da próxima aula, a gente vai aprender as técnicas de manipular esses números. Na aula de hoje, nessa parte final agora, a gente vai rever aqueles números e chamando a atenção para algumas situações. Ou seja, nós trouxemos esses números muito grandes, lembrando que o número muito grande é esse que a gente apresentou, ou seja, o número de horas de vídeo por ano que são postados no YouTube, tá certo? E depois a gente trouxe aquela situação que era o tamanho de um coronavírus. Então, vamos rever esses números, rever essas situações, para a gente começar a prestar atenção em alguns detalhes, né? Ou seja, a gente apresentou esses números e agora a gente vai tentar ler, a gente vai tentar observar alguns padrões que vão aparecendo para esses números muito grandes e números pequenos. Então, vamos aqui na tela perceber o seguinte, que a gente conseguiu calcular dizendo que são 272 milhões e 800 mil horas de vídeos postados por ano no YouTube. Então, quando a gente olhar para esse número aqui, a gente começa a perceber o seguinte, ele tem uma quantidade muito grande de algarismos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 algarismos. A gente vai perceber que quando a gente trabalha com os números muito grandes e muito pequenos, a gente vai se preocupar muitas vezes com duas coisas. Primeiro, esses primeiros algarismos aqui é que vão dar a noção de que como é que está configurado esse número. E a outra, a gente contar a quantidade de algarismos. Isso daí vai fazer vai ter uma característica na hora que a gente for escrever a partir de algumas técnicas, tá certo? Então perceba, nesse número aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Você vai observar que muitas vezes esses números muito grandes e muito pequenos, a gente vai tentar observar a partir dessa quantidade de zeros uma maneira mais simples da gente escrever, tá certo? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente vai começar a observar a partir da próxima aula é o seguinte, vamos olhar esse primeiro algarismo.
Esse primeiro algarismo, ele representa que quantidade? No caso aqui, ó, 272 milhões. Então, a gente vai tentar observar a partir desse 2 aqui. Quando a gente está montando esse tipo de aula, a gente está se preocupando também com outras situações. Você vai perceber em muitas situações que você não vai estar tão interessado no número como um todo, matematicamente falando. Você vai tentar se preocupar mais com a estrutura que ele está. Então, o outro exemplo que a gente trouxe, ou seja, de um número muito pequeno, foi aquele que a gente comparou o tamanho do coronavírus. A gente vai perceber que esses números muito pequenos, a gente vai tentar observar da mesma forma. Ou seja, esse número aqui, ó, 0, olha quantos zeros eu tenho aqui. E como é que seria a leitura desse número? Como é que eu vou manipular esse número? Então, se a gente for tentar manipular esses números, como a gente manipula os números, vamos chamar de normais, que seriam os números 200 e pouco, 70 e pouco, a gente vai tentar perceber que vai criar um grau de dificuldade muito mais elevado, a gente vai ter uma dificuldade muito maior. Então, da mesma forma que num número grande eu me preocupei com aquele primeiro algarismo, a gente vai tentar, com um número pequeno, observar, nesse caso aqui, coincide de ser o último, mas a gente vai tentar observar um número que tenha uma referência para a gente fazer uma leitura mais imediata, mais simples, tá certo? E aquele outro, esse exemplo, ele se relaciona um pouco com um número muito grande, tá certo? E a relação desse número muito grande, a gente vai tentar observar o seguinte, e vai ficar como sugestão para você tentar escrever para a gente como é que você diria, como é que você escreveria esse número aqui. Então lembra que a gente fez essa comparação de quantos coronavírus empilhados um em cima do outro seria mais ou menos o tamanho de uma criança de 3 anos, né? Então a gente fez a comparação, ou seja, tirando por a média aí de uma criança com 3 anos ter mais ou menos um metro. Então, como é que seria esse número aqui? Então, veja, esse número aqui, como é que a gente lê, como é que a gente vai manipular a partir da próxima aula? Então, a gente vai observar o seguinte, esse número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 algarismos. Então, perceba que como a gente trouxe na aula de hoje, esse cenário de que o que é um número muito grande e o que é um número muito pequeno. Então, perceba que a gente está trabalhando sempre com esses números aí, com a quantidade de algarismos em torno de 8, 9, 10. Seja ele um número muito grande ou um número muito pequeno. Mas a técnica que a gente vai aprender a partir da próxima aula, independente do número de casas decimais ou número de algarismos que nós teremos, tá certo? Então, vamos comparar esses dois números aqui. O que a gente vai tentar fazer a partir da próxima aula é simplesmente o seguinte, como é que eu escrevo esses números aqui de uma forma que a leitura e a manipulação sejam mais simples, tá certo? Ou seja, somar esse número com o outro, tem uma quantidade muito grande de algarismos, a mesma coisa com esse daqui. Então, uma coisa que a gente vai tentar fazer quando o número é muito grande é simplesmente, como relembrando, né? Ou seja, destacar esse primeiro número. Que número é esse? E com o número muito pequeno, como é que a gente faz essa manipulação, tá certo? Então, lembrando que na aula de hoje a gente trouxe para a discussão o que são esses números muito grandes e o que são esses números muito pequenos, e a partir de agora a gente vai começar a aprender a manipular esses números aí, tá certo? Então, lembrando que desses 200 milhões, como é que eu faço essa leitura dos 200 milhões? Muitas vezes, quando a gente aprende lá no 6º ano e no 7º ano, a gente faz aquela contagem, né? Ou seja, 1, 2, 3 zeros, aí depois mais 3 zeros e a gente vai mudando, né? Ou seja, 1000, milhão, bilhão, trilhão, a gente vai aprender a partir de agora de uma maneira mais tranquila, tá certo? E lembrando que na próxima aula a gente vai trazer de novo essas situações para as manipulações, tá bom? Então, a manipulação de números muito grandes e números muito pequenos, ela vai fazer parte do nosso tema dessa semana e a gente vai tentar observar o seguinte, esses números que a gente trouxe, esse número que a gente está trazendo para essa semana como sendo o nosso número grande e esse número como sendo o nosso número pequeno, a gente vai tentar usar eles como modelo para você compreender como é essa manipulação desses números aí. Então preste atenção, uma das coisas que a gente vai fazer, e já aparece na aula de hoje, é essa multiplicação por 10. Por que a gente vai fazer isso? Porque essa multiplicação por 10 é o que vai nos guiar, mais ou menos, com relação a essas quantidades de casas decimais. Ou seja, o nosso sistema de numeração é decimal, porque nessa organização a gente vai perceber
que a multiplicação por 10, ela vai nos ajudar a escrever os números de uma forma mais sintética, tá certo? Então, por exemplo, aquele número lá, que a gente viu, o número de horas postadas por ano de vídeos no YouTube, eu estou escrevendo ele aqui, ou seja, é o mesmo número, mas do lado de cá eu estou começando a escrever de uma forma diferente. Perceba que esse primeiro aqui tem um 0 em azul em destaque, esse aqui tem 2, esse aqui tem 3, esse aqui tem 4. Ou seja, perceba que a relação que eu tenho daquelas casas decimais que ficaram na vírgula tem uma relação com esse expoente do 10. No caso aqui, ó, 4 casas decimais, o 4, 3 casas decimais, e vai ser justamente o ponto onde a gente vai aprender as técnicas para essa manipulação, tá certo? O mesmo a gente vai fazer com as outras situações, ou seja, como é que eu faço isso para os números muito pequenos? Perceba que também vai ter a relação com as casas decimais. Nesse caso aqui, ó, 0, 0, 0, 3 zeros, tem a relação com o expoente. Então, a gente vai tentar fazer dessa forma, vai tentar fazer essa organização, ou seja, lendo um número muito grande ou um número muito pequeno e andando essas casas decimais na relação com a potência de base 10, tá bom? Então, a gente vai juntar todas essas situações e, a partir da próxima aula, a gente vai começar a estudar o que a gente conhece na matemática como notação científica. Ou seja, esses números muito grandes e muito pequenos, eles podem ser escritos de uma forma padronizada, que a gente vai conhecer a partir da próxima aula, tá certo? Mas como sugestão, escreve para a gente aí esse número aqui com outros expoentes. Como é que ficaria esse número aqui em notação científica? Da mesma forma, como é que ficaria esse número aqui em notação científica? Perceba que a relação do expoente com as casas decimais foram apresentadas, tanto no número muito grande quanto no número muito pequeno. Então, pesquisa aí o que é notação científica e escreve para a gente sobre isso daí, tá certo? Então, pessoal, a gente vai perceber, e eu vou já voltar ali para a professora Briane, que a gente vai perceber que toda vez que a gente pega um número muito grande e um número muito pequeno, como é que essa escrita pode ser feita de uma forma mais organizada, que facilite para a gente compreender todas essas situações, tá certo? Então, a gente vai perceber que a notação científica, ou seja, tem um padrão para a gente escrever um número quando ele está muito grande ou muito pequeno, tá bom? Então, a gente vai perceber que a maneira de escrever em notação científica vai ser justamente o que a gente vai ver a partir da próxima aula, que é pegar esse número muito grande, esse número muito pequeno, não escrevê-lo com uma quantidade muito grande de algarismo e escrever de uma maneira que a gente pode simplificar tanto a leitura quanto a manipulação. Então, perceba que a notação científica vai ajudar a gente a ler o número de maneira mais simples, manipular esse número de maneira mais simples e, principalmente, fazer as operações com números muito grandes e números muito pequenos, tá certo? Vou passar para a professora Briane para ela falar aí um pouco como é que está o chat e dar suas considerações finais. Vai lá, Briane. Bom, pessoal, já coloquei aqui no chat os questionamentos que o professor Tiago colocou, né? E aí a gente aguarda um retorno, na próxima aula a gente pode trazer de repente a sua resposta, tá certo? Busquem as informações do que pode ser medido com números muito grandes ou números muito pequenos, né? Em que situação a gente utiliza esse conteúdo que o Tiago trouxe hoje, essa ideia de medição e, como eu falei antes, qual é o referencial que a gente tem para poder ter uma noção de quando eu faço essa leitura, qual é essa quantidade tão grande ou tão pequenininha assim, né? Tiago também colocou um termo interessante que é notação científica, né? Primeiro momento que ele fala sobre isso agora no finalzinho da aula, e a sugestão é que você busque o que é notação científica, né? Qual é a ideia desse tipo de medição, né? Ainda falando sobre a questão da curiosidade, eu estava buscando aqui a ideia do infográfico, o Tiago colocou esse momento da rede social do YouTube, né, que mexe com a vida de todo mundo, e daí busquei, ó, o que acontece a cada minuto na internet. Se você buscar essa informação, tem um infográfico bem legal aqui, e só para a gente ter uma noção desses números astronômicos, assim, desses números muito grandes, né, 347 mil stories são postados no Instagram a cada minuto. Gente, é bastante, né? Um número muito grande. 41,6 milhões de mensagens no WhatsApp. Então, eu coloquei aí esses dois valores, o 1.000 e o 1.000.000, para puxar o gancho dessa ideia que o Tiago colocou, da multiplicação por 10.
Mil e milhão já é um nome que a gente dá para reduzir, ao invés de escrever o número todo, qual que é a ideia dessa quantidade, muito grande ou muito pequena. Só que a gente vai perceber que essa tradução pode ser feita através de uma escrita diferenciada para representar esse número muito grande ou muito pequenininho, tá certo? Na próxima aula a gente volta para dar o gancho aí, finalzinho, da ideia da notação científica e trazer um pouquinho mais de curiosidade para vocês. A gente se vê logo mais. Obrigado, Briane, obrigado, pessoal, tá certo? Então, na próxima aula a gente vai trazer a notação científica, que é para dar sentido um pouco desses números grandes e números pequenos que a gente viu na aula de hoje, ok? Muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima.